Universitária FM apresenta Vida no Trabalho. Programa do Departamento de Desenvolvimento Humano da Superintendência de Recursos Humanos e do Núcleo de Psicologia do Trabalho do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Realização: Setor de Jornalismo da Universitária FM. Apresentação: Fátima Leite. Produção de Carlos Augusto, Fátima Leite e Lúcia Helena Pierre. Operação de áudio: Antônio Carlos Lima. Boa tarde, ouvinte. O programa Vida no Trabalho de hoje discute o tema cooperativismo e economia solidária. Conosco, para debater esse assunto, nós estamos recebendo o professor Osmar de Sá Ponte, ele que é do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará, e o músico e produtor musical Thales Lucena, ele que integra o Movimento Autoral do Ceará, o Mova-se. Uma boa tarde ao professor Osmar, Thales. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, professora. Vamos começar pelo começo, né? Como é o óbvio. O que exatamente caracteriza uma cooperativa e o que diferencia o trabalho cooperativo do trabalho profissional? Professor Osmar, pelo senhor? A cooperativa, ela é um empreendimento econômico, de natureza econômica, quer dizer, ela poderia se resumir assim, é um empreendimento social de caráter econômico, né? Significa que ele traz em si mesmo uma contradição. Ao mesmo tempo que ele é uma empresa, ele é uma empresa não privada no sentido individual, mas é uma empresa coletiva. E dessa forma, ela tem que ter um modo próprio de ser gerida, de ser administrada, já que ela não visa o lucro. A diferença do empreendimento tradicional com o empreendimento cooperativo é que o empreendimento tradicional, as micro, pequenas empresas e grandes, elas visam lucro. A participação dos seus associados está relacionada à quantidade de capital que eles têm, né? A igualdade. Se eu tenho 1.000 ações, e isso significa metade das ações de uma empresa, eu tenho 50% da empresa. A cooperativa não é desse jeito, né? A participação política, o poder de decisão na cooperativa, ela é igual, independente do capital que você possa ter inserido como capital inicial, como capital social. Tá? Portanto, é um empreendimento social, de caráter econômico, que garante a igualdade, né? Aí você vai ver como o cooperativismo, em 1850 e poucos que começou, ele já começou com a cabeça que até hoje já é uma coisa revolucionária, que é a igualdade. Foi o primeiro, talvez, empreendimento, o primeiro movimento que deu por entender a igualdade entre sexos, onde as mulheres na época não votavam, na cooperativa elas eram iguais com os homens. A igualdade de renda numa sociedade que o voto era censitário, né? A igualdade religiosa, onde predominava o preconceito religioso, da igualdade ideológica, onde disseminada a luta ideológica e política. Então, talvez seja a primeira grande experiência no mundo em que a pluralidade e a diversidade estava presente em função de um objetivo maior. Qual é? A efetiva melhoria da qualidade de vida, da renda dos trabalhadores organizados em cooperativa. Nesse sentido, o cooperativismo ele é sempre uma utopia, no momento em que ele se vincula a essa pluralidade. Você sabe que a diversidade, a pluralidade de opiniões, de forma de ser, de religião, de partido político, de ideologia, até hoje, de gênero, né? Ela ainda é controversa, pois o cooperativismo ele surge, de certa forma, prem dessa realidade, desse conteúdo extremamente inovador. Eu perguntaria ao Thales, no sentido de complementar essa definição e esse contexto do cooperativismo, como acontece essa igualdade? O professor citou várias igualdades de gênero, etc., etc., financeira, econômica, dentro de uma cooperativa, a partir da sua experiência no Mova-se. A experiência da gente, antes de mais nada, é numa fatia de mercado
e numa escolha profissional que exige um nível de esforço muito maior do que qualquer outra. A gente sabe que todas as suas carreiras têm suas dificuldades, né? As batalhas são difíceis para todo mundo, mas quando se pensa em música, você tem que multiplicar isso por 10, assim. Porque o principal problema da música é a credibilidade. É você chegar para alguém e falar, eu sou músico e eu vivo disso. E não criar aquela pergunta, tu é música, mas tu trabalha com o quê? Que é o que acontece demais, entendeu? Então, é associado ao lazer. Como se não fosse um trabalho. Como se não fosse um trabalho. Então, a principal, o trabalho cooperativo na realidade musical, que é o que o Panela Discos faz, nós estamos fazendo há 7 anos, né? Desde a criação do Mova-se até hoje, é um trabalho de credibilidade. E assim, o cooperativismo para a gente, ele não é apenas um instrumento, não. Ele não é só um meio, não. Ele é o meio e o fim. A gente tem que ser cooperado, a gente tem que se unir. Porque a gente está trabalhando numa fatia de mercado que não há muita circulação de dinheiro. É difícil você alcançar um nível de dignidade em música. E algumas cidades são piores do que as outras. Fortaleza é muito ruim comparado a São Paulo, por exemplo. São Paulo, cujas oportunidades são bem maiores. Então, o cooperativismo para nós aqui, ele não é apenas um instrumento, não. Ele é uma questão de sobrevivência. A gente tem que ser cooperado, a gente tem que se unir. Então, quando a gente começou isso, nós tínhamos 5 grupos, e a gente tinha pelo menos 20 a 30 pessoas na época. Hoje nós temos quase 100 pessoas, né? Trabalhando numa causa comum. Os próprios músicos, é difícil você fazer com que eles mesmos acreditem nisso. Que é possível materializar o trabalho deles numa coisa legal, assumindo músico, simplesmente funções que não, sem contar com o dinheiro deles, entendeu? Olha, só a mão de obra de vocês organizadas pode atingir, traçando metas, a gente pode conseguir fazer algumas coisas. Então, nosso trabalho ao longo desse tempo todo foi o quê? Primeiro, afirmar o trabalho cooperativo como algo imprescindível, porque se nós fôssemos entrar na perspectiva capitalista mera e simples, a gente não conseguiria se desenvolver, e fazer com que as pessoas, inclusive os músicos, acreditassem nisso. Que é uma cadeia, que é uma engrenagem que faz parte, e que a mão de obra é imprescindível, e somente ela, a princípio, entendeu? O professor falou que não se trabalha pensando em lucros, e a questão realmente não é essa. A questão é fazer circular o nosso trabalho, fazer com que as pessoas acreditem. Então, de um tempo para cá, desde quando nós iniciamos até hoje, a gente tem uma série de parcerias que são frutos da credibilidade desse trabalho. São pessoas para quem a gente faz uma ligação quando a gente está precisando de algum apoio, seja ele institucional, seja ele financeiro, e as pessoas já sabem que nós temos um trabalho reconhecidamente na cidade e nos ajudam. Então, tudo isso é fruto do processo cooperativo, né, que nós começamos há 7 anos atrás. Cooperativismo e economia solidária é o tema do nosso programa Vida no Trabalho de hoje. E você pode também participar do nosso programa ligando para o 3366-7474, também pelo Twitter, @Vida no Trabalho, pelo Facebook, no usuário Vida no Trabalho, e também pode nos acompanhar pelo site da Rádio Universitária FM, www.radiouniversitariafm.com.br. O Thales falou em 100 integrantes hoje no Mova-se. E no país, de uma forma geral, quais os números do trabalho cooperativo? Professor Osmar. Olha, eu não tenho assim hoje atualizado números, mas o Brasil ele tem muito pouco, se você for comparar com a economia mundial, por exemplo, a Europa, Estados Unidos, e a quantidade de empreendimentos cooperativos é muito maior. Eu acho que o Brasil deve ter em torno hoje de 3%, né, dos empreendimentos da economia nossa, que é cooperativa, que ainda é um atraso muito grande, né, no sentido, e por outro lado, nós temos um potencial ainda não ainda desenvolvido plenamente para desenvolver o cooperativismo, tendo em vista de que, apesar do crescimento do cooperativismo nos últimos anos, ainda nós somos a anos-luz diferente da experiência da Europa como um todo, que é o berço do cooperativismo, e mesmo dos Estados Unidos, que é o berço do capitalismo, né, no sentido do cooperativismo. E a grande parcela desse cooperativismo nosso são cooperativas de grandes empresas, grandes capitalistas, né, que são os exemplos de
vitoriosos. Nós precisamos, e aí de certa forma é recente, o fato de se juntar a ideia do cooperativismo com o trabalho, que é a raiz da própria existência, né? Aquilo que a gente estava discutindo aqui há pouco. Nós tivemos uma vez uma primeira experiência de trabalhar com a universidade, apoiar uma cooperativa de músico, não era só música, era pessoa da área de cinema, música e teatro, né? Aqui na universidade, eu acho que foi em torno de 99, não, 1999, eles nos procuraram lá no Centro Dragão do Mar, e qual é a dificuldade que eu vejo você trabalhar a arte e música, a arte e cooperativismo? O cooperativismo, ele trata a coletividade, né? A arte é a individualidade, é o talento. E muitas vezes, por exemplo, quando você o teatro tem mais capacidade de trabalhar com a pluralidade, né? Com o grupo. O teatro trabalha com o grupo. Já nós temos mais dificuldade do músico, né? O músico, muitas vezes tem aquela coisa da estrela. Eu até brinquei com eles na época, eu disse, olha, a grande dificuldade que a gente tem na nossa universidade, quando a gente está trabalhando com cooperativismo, é fazer com que as pessoas virem estrela, né? E depois a gente se transformar numa constelação, que é a cooperativa. No caso de vocês são todos um monte de estrela, nós vamos ter só um trabalho, que é vocês virarem constelação. E esse caminho, quer dizer, de juntar estrelas, e aí dessas estrelas construir uma constelação, que seria a cooperativa, que é a dificuldade, né? Porque a cooperativa ela é muita expectativa das pessoas. Se eu me sinto frustrado num tipo de trabalho que sobressai a atividade do grupo, que eu sozinho, eu sou uma peça importante, mas eu não sou só, e eu sozinho não posso ter uma vida própria, para a nossa cultura isso ainda é muito novo, não é? Você tem uma cultura que a formação nossa, eu vou criar minhas habilidades, minhas competências, mesmo a gente forma aqui na universidade, e aí com isso, esses meus valores, essas competências que eu tenho, me sinto livre para conquistar o mercado de trabalho e tal, e como eu construí um imaginário em que as minhas competências também necessitam das competências dos outros, e que eu preciso construir um empreendimento em que as minhas competências somar-se-ão com as competências dos demais, para que a gente possa pensar um projeto que não é só meu, que é também um projeto meu, mas é também um projeto do conjunto da cooperativa. Essa complexidade do mundo do trabalho é que torna, de certa forma, a cooperativa ainda uma coisa extremamente inovadora, apesar desse tempo todo que a gente já tem cooperativa no mundo. É muito difícil, porque ela muitas vezes conflita com esse imaginário, né, com essa perspectiva que cada um de nós tem, de que o caminho do sucesso é o caminho do sucesso individual. Eu acho que o Thales pode falar de cátedra, o exemplo do senhor foi com músicos, dessa experiência de lidar com essas estrelas na tentativa de fazer uma constelação. Como é que acontece isso no Movo, assim? Ao longo desse tempo todo, a gente já se deparou com situações parecidas com o que você falou, assim, foi o que você citou agora, o professor falou. E eu sempre falo para os meninos, a gente tem reuniões periódicas, né? Mensalmente a gente se reúne lá na produtora, conversa para definir o que é que vai ser feito no próximo mês, avaliar o que passou. E tem uma coisa que a gente já criou até como... É a nossa maneira de encarar, de fazer coisas. A gente deixa o tempo selecionar as pessoas. Então, se você pegar, por exemplo, os 5 primeiros grupos que começaram comigo em 2004, 2005, não são todos. Nem todos estão lá hoje. Entendeu? Uma série de outras pessoas foi aparecendo, foi saindo, e o próprio tempo foi selecionando. Porque a gente não dá espaço. Porque a gente não pode ficar perdendo tempo em educar as pessoas para elas entenderem o que significa. A coisa acontece tudo muito rápido. E a gente precisa de otimizar o tempo, né? Não dá para ter esse trabalho individual. Não dá. Mas aí... Nesse caso, sim. E aí a gente já chegou... É uma maneira de nós encararmos, a gente fazer as coisas. O tempo seleciona.
as atividades vão acontecendo, as demandas vão vindo, e quem não vai absorvendo ou não quer absorver por conta de vaidade, que é o caso do exemplo aí, vai saindo naturalmente, não aguenta. Não fica, entendeu?